que eu vejo na televisão essas discussões, essa polarização toda, eu vejo algumas posições de pessoas contra a família, essas coisas, eu fico sempre tentando ver e pensando, como é que eles não percebem o fundo espiritual que tem nisso? É tão lógico para mim fazer as contas do porquê tem alguns problemas na sociedade, é tão direta a relação entre destruição da família e consequente problema. Ontem eu estava vendo um programa ontem à noite que tinha algumas pessoas debatendo sobre segurança pública e discutindo sobre porque as cadeias estão cheias. Eu falei, gente, mas é tão óbvio para mim, a cadeia está cheia porque a família foi destruída, as crianças perderam respeito pelos pais e é em casa que elas aprendem respeito, então elas não respeitam do lado de fora e cometem crimes. Ou seja, é muito simples para mim entender, ver a relação dessas coisas, mas a Bíblia diz que o Satanás cegou o entendimento desse século, ou seja, é óbvio e as pessoas não conseguem enxergar, mas não conseguem enxergar porque a gente dá muito pouca importância ao mundo espiritual, à lei espiritual das coisas. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa no telefone e ele me perguntando o que eu pensava sobre o dízimo, e na hora veio um entendimento na minha mente e eu usei aquilo como explicação para ele, de algo que eu nunca tinha parado para pensar. Quando o Senhor criou a terra, quando o Senhor deu ordem à terra para que a terra produzisse plantas, imagina que naquele dia, ou naquele período da produção de plantas por parte da terra, milho, por exemplo, foi criado ali, certo? Foi criado. Quando é que de novo Deus deu alguma ordem para que a terra criasse milho de novo? Nunca mais. Só existe milho hoje na minha e na tua mão porque aquela porção única que Deus deu ordem para que se produzisse no começo foi replantada. Porque se as pessoas tivessem comido aquele milho todo que Deus liberou sobre a terra e não plantado de novo, nós não teríamos milho hoje. Você consegue ver isso em animal extinto, a preocupação dele, se a gente não preservar, porque não tem de onde sair de novo. Se os pais, os animais maiores, não forem preservados para gerar filhos, nós vamos ficar sem, porque Deus não vai liberar de novo. Se acabar com o mico-leão dourado, vai ficar sem, Deus não vai mandar uma nova porção. Com as plantas a mesma coisa, se você destruísse todo o milho da terra, a terra não produziria mais milho. Você vai falar, é lógico, pastor. É lógico, mas a gente nunca parou para pensar que o Senhor liberou uma porção, uma vez, e deu a nós a responsabilidade de replantar o que tinha que ser guardado como semente. É óbvio, leva isso para a nossa vida financeira. O Senhor não vai inventar recurso na nossa vida. O que Ele tem para liberar, Ele vai liberar uma vez. E quando eu digo uma vez, é de uma vez, ainda que seja de forma paulatina, de acordo com a necessidade, de acordo com o propósito. Mas a responsabilidade de fazer com que aquilo se multiplique e atenda a toda a necessidade do meu crescimento, inclusive, tem a ver com a semente. Isso é uma lei espiritual. E isso fica tão batido às vezes, eu tenho que semear para colher, que você perde o sentido. E parece que é mais um dito evangélico, e não é. É um princípio espiritual que você pode ver no mundo natural. Se eu não guardar para a semente, não vai ter. E não é que não vai ter para você comer, porque você pode se adaptar à porção que você tem. Você tem um salário mensal, você pode se adaptar a esse salário mensal. O que a semente faz? Ela faz com que a produção do mês seguinte seja maior do que a desse mês. Porque quando eu separo 10 grãos de milho, cada grão de milho desse vai gerar um novo pé com uma espiga inteira, e não com um grão apenas. É por isso que a produção de milho no mundo pode aumentar muito. Hoje tem muito mais milho no mundo do que tinha quando Deus plantou. Muito mais. Por quê? Porque reservou-se uma porção maior para a semente. Então quem reservou essa porção vai ter menos milho para comer no primeiro mês, mas contando que na próxima colheita ele vai ter muito mais, e com isso o nível dele sobe. Por que muitos de nós não saímos do nível que a gente está e passa para níveis superiores? Pela falta de semente. Porque o Senhor não vai deixar faltar aquela espiga no teu mês. Isso é promessa do Senhor. Eu nunca vi o justo mendigar o pão. Você vai ter aquela espiga no mês. O problema é que você sonha com um milharal, e Ele vai continuar te dando uma espiga. O problema é que Ele fez promessas para você de milharal, mas Ele só te dá uma espiga.
E você fala, estou esperando o milharal se chegar. Ele fala, você está esperando à toa, porque eu já te dei terra e já te dei uma espiga. Você que está comendo a espiga inteira. Como um filho mimado, esperando porque no mês seguinte o pai vai dar mais. A gente não brinca com princípios. Não adianta querer sentimentalizar Deus. Deus sentimental, vai ficar com pena de mim e vai vir. E Ele não vai, não é porque Ele não quer ou porque Ele não gosta, é porque Ele é justo. Porque Ele estabeleceu princípios na fundação do mundo e Ele não os quebra. Porque o dia que Ele quebrar, Ele pecou. Se Deus quebra um mandamento, Ele peca. Porque todo mandamento que sai da boca de Deus não é uma ordem dada por Deus, é um pedaço dele. Então a Bíblia diz, Ele não pode negar a si mesmo. É disso que essa palavra está falando. Ele não pode negar a si mesmo, por isso Ele é fiel. Porque a palavra que sai dele não é só algo que Ele fala e Ele retira e joga fora, é um pedaço dele. Por isso o verbo se fez carne, Ele é a palavra. É por isso que o Senhor não vai negar essa palavra. É por isso que o Senhor não pode fazer. Porque não está na mão dele, Ele já liberou a porção sobre nós. Amém, querido? Você pode trazer sua oferta, seu dízimo. Pode abrir sua Bíblia em Lucas. Lucas 24. Verso 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que tinha acontecido. Aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam fechados. Como que fechados? Para que não conhecessem. E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre si? E por que estáis tristes? Respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse, és tu peregrino em Jerusalém? Não sabes as coisas que nela têm acontecido nesses dias? Ele perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, já é hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. E ele lhes disse, ó nécios e tardios de coração, para crerem tudo que os profetas disseram. Até aqui. Esse texto, a gente já leu ele muitas vezes e tem alguns significados no final, que eu nem quero entrar nisso, sobre quando os olhos dele se abriram, quando Jesus partiu o pão, os olhos se abriram, e tem um significado nisso. Mas esses discípulos, a Bíblia diz que eles eram discípulos, quando o texto começa, e a Bíblia diz, eis que no mesmo dia iam dois deles discípulos, se você ler o texto anterior, estava falando de discípulos e fala, dois deles estavam indo por esse caminho, e esses discípulos reúnem, eles simbolizam em si, o que estava acontecendo com o discipulado de Jesus nesse tempo, o que significava, o que estava passando pela cabeça deles. Jesus chega do lado deles, e ele começa a ver aquela conversa, ele começa a andar do lado, e ele pergunta algumas coisas para esses discípulos, que podem parecer até engraçadas, se você parar para pensar. Jesus vira para eles e pergunta, por que vocês estão tristes? Então a primeira pergunta deles para Jesus é, você não é daqui, né? Você não estava por aqui, você não está sabendo o que aconteceu, porque todo mundo está sabendo o que aconteceu aqui. De onde você é? Tipo, em que mundo você vive? E Jesus continua instigando aqueles homens para depois vir com uma paulada em cima deles. Jesus começa a fazer eles confessarem. Jesus fala, não sei do que vocês estão falando. E eles começam a dizer, então eles perguntam, você não sabe o que aconteceu, as coisas que aconteceram? Jesus fala, que coisas? Quais? Verso 19. E aí eles começam a dizer, a contar, a confessar a imagem que eles, discípulos, homens que andavam com Jesus, tinham a respeito de Jesus.
Eles começam a confessar essa imagem. E é isso que nós precisamos ser confrontados, sobre a imagem que os discípulos têm do Mestre. O que de fato a gente tem ouvido. Porque Jesus passou uma vida dizendo: convém que eu morra. A história dos hebreus é uma história de profetas profetizando: ele vai ser perseguido e crucificado. Esses homens confessavam: ele é o Cristo, ele é Jesus, ele já deu sinais disso, ele cumpre as profecias. Mas agora, quando aparentemente acabou, não tem jeito, não foi do jeito que eu estava planejando, eles começam a confessar quem de fato era Jesus para eles, no coração, não só na boca. Como de fato a alma deles, a mente deles via o Cristo, e é baseado nisso que eles vão reagir. E nesse caso eles estavam tristes. O que eles dizem a respeito de Jesus? Jesus pergunta: quais? E eles disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e Todo-Poderoso. Quando você vai ler o texto, eles dizem assim: nós esperávamos que ele remisse a Israel. A imagem desses discípulos, e não é só desses dois, de todos eles, e por isso eles negaram a Jesus, e por isso eles fugiram, era de alguém que viesse remir a Israel. Em outras palavras, Jesus vem resolver os meus problemas. Vai chegar um dia, eles estavam andando com Jesus, na expectativa de uma data específica, de um ponto onde a remissão vai acontecer, onde vai me ser dado um prato, uma mesa com banquetes, e os problemas de Israel vão ser resolvidos. Quando isso não acontece aos olhos deles, e Jesus morre, eles dizem assim: Jesus era um profeta, um homem de Deus, que também estava apontando para algo. O profeta fala de apontamento. Jesus também estava apontando para uma remissão. Ele não era a remissão que nós esperávamos. Ele estava mostrando algo. E eles estão tristes, porque esse profeta, amigo deles, alguém que andava junto, que fazia milagres, agora morreu. Então ele continua. Verso 20. Como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação da morte e o crucificavam, nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Essa era a expectativa. Que fosse ele. Que fosse esse ministério, que fosse essa palavra, que fosse esse pastor. Mas agora, com tudo isso, já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, ou seja, já não tem mais jeito, não era ali. É verdade que também algumas mulheres diante de nós se maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. Eles começam a contar agora, e aqui que a incredulidade arrebenta com eles. Então eles falam: tem um porém, é verdade. Tem umas mulheres que foram no sepulcro de madrugada e ficaram maravilhadas, porque não acharam o seu corpo, e voltando dizendo que tinham visto anjos, dizendo que ele vive. E alguns dos que estavam conosco, ou seja, outro testemunho, foram ao sepulcro e acharam assim mesmo, como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ou seja, é verdade mesmo. Deus falou muita coisa comigo ali no meio. Deus disse tanta coisa, teve milagre, teve profecia, teve tudo. Teve anjo, mas eu não vi. Eu não vi ele em carne e osso na minha frente. Eu senti tudo isso, todos os sinais aconteceram, porém, não se manifestou em carne na minha frente. Ou seja, acabou. Não, eu fui lá, eu participava com eles, eu visitava, eu via aquela palavra, era Deus mesmo, viu? Mas não deu jeito, não remiu. E a hora que Jesus não se aguenta, verso 25, ele diz: Nécio, sabe o que é a palavra nécio? Estúpido, sem inteligência. Então ele diz estúpido, isso no original, no grego. Nécios e lentos, tardios, aqui é lento, devagar, de coração, para quem tudo que os profetas disseram. Jesus está dizendo para eles assim: todos os sinais foram dados, todas as palavras foram liberadas, mas falta inteligência. Isso não tem a ver com emoção. Falta inteligência para vocês.
de se apegar nas palavras que foram ditas. E aí ele passa a explicar as profecias para eles, de novo. Ele volta em Isaías, volta em Moisés, volta para falar. Tudo isso já foi dito por Deus que era necessário. Todas essas lutas que aconteceram, todas essas dificuldades já foram ditas que iam acontecer. Por isso ele chama de falta de inteligência e de lento. Ele fala, se vocês voltarem para ler tudo o que ele disse que ia acontecer, isso estava escrito lá. O caminho a ser percorrido pelo Cristo para que as coisas ocorressem já tinha sido predito também. Essa dor que vocês estão passando já tinha sido predita. Essa luta já tinha sido confessada através de profecias para vocês. O problema é que todos vocês estão olhando para o final, para a promessa. Todos vocês agora estão chamando Jesus de profeta e de alguém que apontava para algo e não para a realidade, porque os nossos olhos não estão no que já chegou. Os nossos olhos estão naquilo que foi prometido. Então eles estavam andando do lado do próprio Jesus e lamentando que Jesus não estava mais com eles. Estava do lado. Eles é que não enxergaram. Marcos 16, alguma coisa, eu não anotei esse texto, diz que Jesus se manifestou de uma forma diferente daquela que era esperada. Esse é o problema. Quando o Senhor fala sobre algo lá na frente, nós criamos na nossa mente o caminho e a forma que isso vai acontecer. Quando Jesus ressuscita, ninguém reconhece Jesus. Jesus não ressuscitou como um espírito, um fantasma e algo que era irreconhecível pelas pessoas. Jesus começa a andar atrás do lado desses discípulos. Jesus não tem nada de anormal. Ele era um homem. Eles não se espantam com a aparência de Jesus, era a aparência de um homem. Porque eles não reconhecem. Porque a manifestação da promessa não tem a cara esperada. Ela tem o efeito esperado, o efeito prometido. Ela cumpre aquilo que foi prometido na sua eficácia, mas ela não tem a forma esperada. Então tudo se cumpriu. Era terceiro dia, Jesus já estava ressuscitado, andando do lado deles. Eles estão batendo papo sem saber que ele está ali. Eles perderam a consciência do caminho com Jesus. E a primeira coisa, a essência do que Jesus se apresenta é como caminho. Eu sou um caminho para aquelas coisas. Mas ao longo da história dos discípulos com Jesus, eles estão o tempo todo perguntando, quando é que vai acontecer? Quando acontecer, será que dá para ser desse jeito, desse outro jeito? Será que o Senhor pode fazer assim comigo? Será que o Senhor pode resolver esse problema para mim? E a consciência de Jesus andando do meu lado, ela começa a ser perdida e ser deixada de lado. Então quando chega um momento em que parece que morreu e não tem mais jeito, aí não tem profecia que te segure, não tem palavra que me segure de pé. Porque Jesus se coloca, desde as profecias do Velho Testamento, como Ele como a fonte de água. Mas a gente está se derramando em cima de Jesus, pedindo para Ele a garrafa de água, pedindo para Ele o freezer de água gelada lá em casa. Enquanto Ele se coloca como a solução das minhas dores e das suas dores, nós estamos indo nele, esperando que Ele dê aquilo que eu espero que vai sarar a minha dor. Nós trocamos a posição de Jesus. Por isso, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, a gente desanima com uma facilidade muito grande. O que o Senhor tem para gerar em mim e em você, Ele não tem a ver com um dia. Nós esperamos um dia. Esse é o nosso problema. E quando eu olho para trás, e graças a Deus que a gente cresce, eu me vejo no comecinho dessa caminhada, esperando um dia. Mas eu esperava esse um dia no dia seguinte sempre. Eu acordava esperando, é hoje. E eu olho hoje como eu era menino, Deus. Não que eu não seja, mas como era intenso essa expectativa por um dia, o dia da transformação, o dia que vão tocar a campainha, o dia que Israel vai ser remido. Isso é de uma tolice tão grande, e de um desperdício tão grande. Tem um texto que a gente confessa muitas vezes, mas a gente tem que olhar ele do outro lado. Salmo 139, abre lá.
verso 16. Salmo 139, verso 13, a gente vai ler. Tu criaste o íntimo do meu ser, eu estou lendo na NVI, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. A gente fala muito sobre os meus dias estarem escritos, no sentido de propósito. De que o propósito já está determinado, o Senhor já planejou isso antes da fundação do mundo. Mas um detalhe nesse texto, é de que todos os dias estão planejados. A Bíblia fala muito sobre o dia, os dias específicos. A Bíblia fala de dia mau. Todos os dias diante do Senhor têm o seu valor e a sua importância. Nós derramamos em cima do dia do cumprimento como um dia especial. Se você perguntar para Clara, para Helena, a Helena terminou a primeira fase da escola e ela teve formatura no final do ano. Se você pegar os anos em que ela estudou ali, o dia da formatura para ela talvez seja o dia importante, seja o dia que marca e resume tudo. Porém o dia da formatura ele só existe por causa de os outros milhares de dias. Aquilo é só a compilação de algo que foi conquistado todos os dias. Dia a dia ela construiu, ela estabeleceu aquela escadinha em que ela foi andando. Na verdade a formatura poderia nem existir, não ia roubar o que foi conquistado. Aí fica fácil da gente entender que a formatura é só simbolismo, que a formatura é só a confissão pública de que ela conquistou aquele lugar. O que valeu mesmo foi cada um dos dias, todos eles com a mesma importância, porque ela não tem como julgar que o dia anterior semeou, para que o dia posterior pudesse estabelecer em cima. É como essa casa, a gente julga a aparência dela, mas ela só existe porque teve um dia de construção em que foi feito fundamento. E quando você está trabalhando, você consegue entender isso de forma lógica e natural. O dia da entrega da casa é um dia feliz. Sim, mas ele não é mais importante do que o dia que foi colocado o primeiro tijolo. Porque a entrega só foi permitida e possibilitada porque teve aquele primeiro tijolo. O problema da gente não entender o valor de todos os dias, cada um dos dias, e de viver cada um dos nossos dias como completo e pleno em si mesmo, é que a gente abre mão e começa de coisas importantes, e começa a criar lacunas na nossa caminhada com Deus. A gente não entende e não sabe o que o dia de hoje tem a ser acrescentado no plano todo. A gente não entende que a dor que o Senhor reservou para hoje, a Bíblia diz assim: a cada dia basta o seu próprio mal. O que Deus está dizendo? Existe uma cota diária para todas as coisas. A dor que eu sofro hoje, ela tem que ser sentida e vivida hoje. Porque a não ser que seja fruto ou consequência de pecado e de erros, e mesmo assim existe misericórdia, tudo aquilo que o Senhor permite que venha sobre mim, de angústia, de opressão maligna, de falta, é uma carga necessária para o dia de hoje, para produzir e gerar em mim aquilo que é necessário para o dia seguinte. É que nós queremos anestésico, e nós queremos levar em conta apenas os dias que trazem o cumprimento daquilo que eu espero. E nisso o Senhor diz, vira para nós e diz: estúpidos de coração, tardios em perceber que existe o mal necessário para o seu dia de hoje. Porque o que eu estou permitindo que te corte, te oprima hoje, é para que o ciclo diário aconteça na tua vida, para que tudo que tem que ser gerado dentro de você, de amargura, e da tua reação em cima disso, aconteça.
É necessário que vocês quebrem pedra no fundo e cavem buraco. E não olhem para aquilo como, nossa, que dia, eu quero esquecer o dia do alicerce. Eu quero passar o alicerce para chegar na construção da casa. A gente não faz isso. Nós sabemos, faz parte da construção da casa, o dia de hoje que é dia de carregar entulho. E eu não tenho como negar esse dia se eu quiser a casa pronta. O problema é que na construção dessa casa eu faço isso. No dia de carregar entulho, eu largo do lado e falo, não quero mexer com isso. Isso é ruim, isso é pesado. O que o Senhor me prometeu é uma casa bonita, Ele mostrou. Ele falou pelo profeta que a minha casa é linda, que ela vai estar cheia de pessoas, cheia de filhos. Que carregar entulho? Esse negócio aqui é desagradável, não é Deus isso. Isso não é Deus, e eu pulo o carregamento de entulho e continuo construindo na casa. E depois eu quero reclamar para Deus, ou para quem quer que seja, que eu abra a porta e minha casa cheira mal. Ela está cheia de lixo. Deus fala, você pulou o dia de carregar entulho. Porque você não reconhece Jesus no caminho. O reconhecimento de Jesus para você é quando Ele parte o pão na mesa. Agora sim estamos falando com Jesus. Agora Ele está servindo na mesa. Agora Ele está me dando de comer. Esse é o Cristo que eu conheço. Aquele lá não é o Jesus. Vamos esperar o próximo. Eu tenho que achar um outro pastor. Eu tenho que achar alguém que vai. E está cheio de gente que vai servir a mesa para você. E a tua casa vai ficar cheia de entulho. Porque existe um processo para as coisas. O Senhor estabeleceu o ciclo diário para todas as coisas. Não foi à toa. O Senhor criou era para as coisas. Não foi à toa. Volta em Gênesis, querido. Gênesis 3, verso 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? O Senhor criou ciclo de 24 horas na terra. Isso não é só porque precisa de sol e precisa de lua. O Senhor estava dizendo com isso que todo o ciclo necessário na vida do homem passa por um período de 24 horas, em que tem trevas, em que tem luz, em que tem tempo de descanso, em que tem tempo de trabalho e tem tempo de relacionamento com Ele. O Senhor estabeleceu esse período, e o Senhor cumpria esse período. O Senhor deu tempo para Adão descansar, o Senhor deu tempo para Adão se relacionar com a família, o Senhor deu tempo para Adão cumprir as suas responsabilidades, e deu tempo para Adão se relacionar com Ele. Todas as vezes que eu quebro esse ciclo, seja pelo motivo que for, eu acabei de abrir uma lacuna que pode ser um problema na minha vida, porque o Senhor estabeleceu isso. Então todos os dias o Senhor cumpria a parte dele. Eu estou aqui para aquela parte que é o nosso relacionamento. Sabe qual era essa parte que o Senhor vinha falar com Adão? A parte antes do choro. O Senhor não vinha na hora do choro, Ele vinha antes. Ele vinha na viração do dia. E o choro pode durar uma noite. O que o Senhor vinha fazer era se encontrar com Adão para aliviar o cansaço, para que Adão depois passasse por aquele período de transformação. O Senhor liberava a palavra e depois deixava que aquela palavra se moesse dentro do homem. Foi assim que Deus criou a terra. A terra era criada durante a viração da noite. Deus criava no começo da tarde, a transformação acontecia durante o período de trevas, à noite. E no outro dia de manhã, a Bíblia fala, e viu Deus que era bom. É assim que Deus trata com a gente. Ele lança uma palavra e fala, eu estou com você. Essa palavra amarga, e eu tenho uma noite de choro. E essa noite você pode tratar ela como um período. E no outro dia de manhã vem a alegria. O Senhor estabeleceu esses ciclos. O problema é que eu quero pular essas partes, porque elas são desagradáveis. E o maior problema no meio de tudo isso é a ansiedade. A ansiedade, ela antecipa problemas que não existem. E o Senhor não tem resposta para os problemas que ainda não eram para estar aqui hoje. Esse é o problema. É como você fazer uma dívida e depois jogá-la nas costas de Deus. O Senhor fala, eu não tenho provisão para ela, ela não fazia parte do plano no dia de hoje. Isso é o que a ansiedade traz. Ela traz problemas que não estavam na conta, não estavam no propósito, não estavam no dia. Se a cada dia cabe o seu mal, é um mal que não estava planejado por Deus para o dia de hoje. Ela atrai isso. Esse é um dos maiores projetos de Satanás. Gerar em nós ansiedade e não saciedade. Ele faz isso através da mídia, da televisão, de rede social. Querido, de verdade, eu não entendo até hoje
como é que consegue usar a rede social. Ela faz a mesma coisa que a novela fazia. Sabe o que a novela fazia antigamente? Ela trazia para dentro da nossa casa um modelo inexistente. E aí você estava vendo televisão e vendo aquele casamento, você olhava para o lado e falava: o Senhor me deu esse traste. Porque você viu um modelo que não existe na televisão, um padrão que não existe, mas aquele padrão vai entrando na nossa cabeça, sem que você perceba, ele vai se agarrando. Mas menos mal, porque você sabia que eram pessoas de um outro mundo. Tem o seu efeito, tem o seu peso, e você pode ver isso na sociedade. A sociedade é um reflexo das novelas, ou da mídia que a gente consome. Mas ainda tinha um salvamento, uma salvaguarda nisso tudo, que se tratavam de pessoas que você sabia que eram atores, que tinham uma vida fora. O problema é que na rede social são pessoas reais criando as suas novelas. E a gente se alimenta de mentira. E aquilo alimenta a nossa insatisfação. Porque a mulher está postando foto bonita no casamento dela. E você olha para o teu marido em casa. Porque lá está todo mundo vestido. Dentro da tua casa você vê nudez. E a insatisfação começa a entrar aqui dentro. E aí você se vê obrigado a também postar uma foto sorrindo. E é mentira. E aí hoje dá para contar nos dedos quem pode dizer que tem um amigo. Quem tem um amigo aqui? E graças a Deus que nós temos, mas em geral, quem tem amigos? Pessoas com quem eu possa sentar e compartilhar de verdade a minha nudez. Mas hoje isso está tão absurdo, mas tão absurdo, que as pessoas de verdade, isso não é só força de expressão, elas contabilizam relacionamentos baseados em seguidores. Isso é contabilizado de verdade, isso é sério. O jornal hoje em dia, programas jornalísticos vão falar e falam quantos seguidores o outro tem. Falando que loucura. E o pior é que em algumas redes sociais chama de amigo. Eu tenho 5 mil amigos, você não tem nenhum. E por isso a depressão é o mal desse século, porque está todo mundo sozinho. Porque os padrões deixaram de ser os bíblicos, que são transferidos aqui, e passaram a ser aqueles virtuais, aqueles que são criados, imagens criadas. Isso entra dentro da nossa casa. Você pode achar não é bobagem, olha para a tua vida. Quantas vezes você já buscou solução para o teu relacionamento, para a tua criação de filhos, para a tua forma de lidar no trabalho, para todo tipo de relacionamento que você tem? Quantas vezes já foi na internet buscar isso? Em cima de autoridades. Autoridade em cima de quem? Quem é autoridade em cima do teu casamento? Quem é autoridade em como você lida com as coisas do seu trabalho, com o seu dinheiro, com os seus filhos? Quem é? Você percebe como a gente começa a entregar nossa intimidade para o lado de fora, movidos por um padrão que o mundo criou lá fora? O mundo criou isso. E nós que nos dizemos cristãos, começamos a seguir isso. Porque ele é o dono desse século. Porque Satanás é o rei desse século. Ele é o governo desse século. Ele é que estabelece a forma como as coisas vão acontecer. Por isso Paulo diz: não conformeis com este século. Não tome a forma dele, fuja dele. A ansiedade que isso vai gerando em nós, ela tenta trazer coisas que não tem solução. E se eu tenho um problema hoje, que não era para estar na minha mão hoje, não era nem para eu saber disso, isso vai gerar em mim, eu tenho que buscar uma solução. O primeiro lugar que eu vou para buscar essa solução, eu vou em Deus. Eu vou orar, e a solução não vem. Por que ela não vem? Porque esse problema não era para existir hoje. E o que eu faço? Eu vou buscar a solução. E quando eu vou buscar essa solução, eu saio da presença do Senhor. Isso é Adão. Adão não tinha problema, até que bateu uma telinha na frente dele dizendo: Eva, você tem um problema. Você não conhece tudo que era para acontecer. Era para você conhecer mais coisas do que você conhece, Eva. Você tem um problema, Eva. Eva não tinha problema nenhum, mas agora tem. Eva estava feliz com o sapato que tinha. Ela usava Bamba para ir para a escola, mas não tem problema. Mas agora mostraram que é Nike. E ela passa a ter um problema. E a criança entra em crise se ela não consegue ter um Nike para ir para a escola. Quem foi que disse que o Nike é melhor que o Bamba? A televisão disse isso, a sociedade começou a dizer isso e temos um problema.
E Deus não tem provisão para esse problema, porque isso não é um problema. E aí eu tenho que arrumar uma solução para isso. E a ansiedade toma. Qual é a solução? Mulher sai de casa e vai trabalhar também, porque tem que dar um Nike para o menino. E pronto, o problema entrou. E agora a mulher chega cansada do trabalho e não tem mais tempo para ter intimidade com o marido. E o lugar de relacionamento é arrancado. E o ciclo de 24 horas foi destruído. Então quando Adão e Eva descobrem que tem um problema, o problema é a gente não conhece tudo, eles pegam aquilo. E agora eles descobrem que estão nus e tem mais um problema para arrumar. Eles vão buscar roupa, mas não conseguem roupa a tempo. E Deus chega no tempo marcado das 24 horas. Eu estou aqui para o meu horário, cadê você? E Adão não está mais no lugar, porque a ansiedade rouba você do lugar da presença. O problema é que não existia. E agora ele é insaciável. Ele nunca acaba. É mais e mais e mais e mais e mais. E isso me rouba do lugar da presença de Deus. Porque o Senhor estabeleceu apenas 24 horas. Já conheceu gente que parece que 24 horas é pouco? E Ele fala isso para você. Nossa, meu dia precisava ser maior. Fala, você não entendeu o que você está falando. Você não entendeu que você destruiu totalmente a lógica de funcionamento da vida. Foi Deus quem criou a vida. Ele estabeleceu como ela deveria rodar. E uma coisa não toca no tempo da outra, mas a ansiedade, a necessidade de resolver, ela me tira desse lugar. E a primeira coisa que é tocada é o relacionamento com Deus. É a primeira coisa que se perde. O Senhor às vezes nos coloca em situações que são privilegiadas. Dentro dessas 24 horas, desse ciclo, Ele nos coloca em situações privilegiadas às vezes. Se a gente colocasse na ponta do lápis o que eu preciso, a gente ia falar, tem e tem com sobra, mas eu não consigo. As 24 horas são pouco, o tempo é pequeno para conseguir atender a toda a ansiedade que eu criei. A ansiedade de atingir esse propósito, esse objetivo que eu entendi que Deus vai me dar. E Ele fala, opa, eu estou aqui do lado. A solução de Deus para a humanidade não é o teu ministério, a tua felicidade, é Jesus. A solução para todos esses problemas que te afligem já foi dada, é Cristo, querido. A transformação que o Senhor está tentando fazer na tua vida e na minha vida não tem a ver com isso. Ela tem a ver com eu poder apresentar Cristo para os outros. Toda promessa que o Senhor fez e que você está esperando e que eu estou esperando tem a ver com Ele me capacitar e possibilitar com que eu multiplique. Não é que a manifestação de Cristo aconteça, ela já aconteceu. As suas dores já têm a solução, é Jesus. Se você quer o remédio amargo ou não, é outra história. Mas essa dor que você carrega, esse peso que eu carrego, a solução já está aqui. Porque o Senhor tem a cota de refrigério para o dia de hoje. O lugar que você está morando, o lugar que você está trabalhando, o peso que você está carregando, foi proposto por Deus. Se é que você vive aquilo que Ele propôs. Sendo assim, querido, a solução para a dor de hoje já está no hoje. Talvez só tenha que marcar no relógio e falar, meu Deus, eu não vejo a hora de chegar em casa, que é aquela hora da viração do dia, e é ali que eu vou receber consolo, mas ela já está planejada para as 24 horas. Entenda que o tempo máximo de dor que alguém tem para viver, é 23 horas e 59 minutos, porque no período de 24, na pior das hipóteses, no último minuto do dia, é o tempo da viração em que Ele vai vir falar comigo. O problema é que eu não estou esperando o momento do encontro como a solução com Ele. Eu não estou esperando Jesus como caminho, nem como verdade, muito menos como vida. Eu estou esperando Jesus como remidor de Israel. E Ele diz, eu não vim fazer isso. Vocês estão esperando uma coisa errada. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E essa vida já foi liberada no dia que você me aceitou como teu Salvador. Ela já foi. O problema é que os teus olhos estão no lugar errado. Seus olhos estão na hora que a gente vai parar de andar e sentar numa mesa e eu vou partir o pão. E vai existir esse dia. Mas essa caminhada se torna muito mais pesada até Emaús. Porque eu já estou do lado e você não percebeu. E por isso você está triste. Por que estás triste? Porque eu não percebi que Jesus está do meu lado. Todos os dias até a consumação do século. Porque eu depositei a minha alegria no dia em que algo vai acontecer que eu entendi que é daquele jeito. E era para eu estar alegre hoje, na hora do encontro. É por isso que estáis triste. Por que estáis triste? Porque eu não estou andando com Jesus, eu estou esperando o dia da manifestação de Jesus.
Porque a minha alegria era para ser completa todos os dias, porque Ele está andando comigo todos os dias, toda hora e todo minuto. Está em todos os lugares, está no ar que eu respiro, está mesmo? Ou Ele está no dia da manifestação do ministério, no dia do cumprimento de uma promessa? Nós estamos jogando Jesus para aquele dia. Ele fala, não, eu estou aqui hoje, naquele dia, é só a coroação, a formatura. E Jesus disse, vocês estão me olhando como um profeta, é isso. Mais um que vem para apontar. Mais um que vem para apontar para o dia. E aí você pula de igreja em igreja, esperando um pastor que vai apontar. O dia está chegando, a promessa está chegando. Por isso que essas igrejas estão lotadas. Porque está todo mundo esperando o profeta que vai apontar para o dia. E quando ela cansa, ela muda de igreja. Porque o dia não chega. E Jesus diz, que dia? Você está esperando algo maior do que eu? Eu sou a maior presente de Jesus, de Deus para você. Eu sou o que vem te consolar. Eu sou o que mata a tua sede. Eu sou a água no deserto. Eu sou o maná que caiu do céu. Eu sou. Mas se você não tomar isso para você, para o hoje, e viver as dores do hoje, você não vai perceber isso e vai continuar sofrendo. E corre o risco de cair pelo caminho, sem chegar naquele dia. Foi isso que aconteceu com os hebreus. Eles saíram do deserto e não conheciam a Deus. Saíram do Egito e não conheciam a Deus. E Deus fala, vocês não vão entrar. E eles vão morrendo pelo caminho. E só entram depois que o último morre pelo caminho. Porque a expectativa deles não bastava andar com Deus. Deus em cima, Deus embaixo, pão que cai, água que sai da pedra. Deus aqueles não, nós queremos saber quando é que eu entro. Não me interessa pelo caminho com Jesus. O que me interessa é quando eu vou entrar. Ele diz, não vai entrar nunca, vai morrer no caminho. Porque quem não recebe a Cristo não recebe o Pai. Quem não recebe o Filho em si, passa a ter a vida dele em si, não recebe o Pai, então não recebe herança. A ansiedade é um dos fatores que nos rouba disso. Não entender o ciclo do dia, que existe, o dia de hoje, pode ser um dia normal e banal para você. Não é. O dia de hoje tem toda a importância do mundo. O Senhor escreveu esse dia. No dia de hoje eu vou liberar isso, 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 isso. No dia de hoje eu vou permitir que passe aquela mulher do lado dele, porque eu preciso que o caráter dele seja firmado. No dia de hoje eu vou permitir que ele seja afrontado no trabalho. O dia de hoje eu vou permitir isso. No dia de amanhã não vai ter nada. O dia de amanhã ele vai só curtir a família. Eu preciso de cada um dos dias. Eu preciso que ele aprenda a somar 1 mais 1, ainda que ele entenda que não vale nada 1 mais 1, porque lá na frente tem fração para ele saber. Se você não for como um menino e estiver disposto a aprender 1 mais 1 com o teu professor, você vai ter problemas lá na frente. Muitos de nós têm lacunas gigantescas na tua manifestação hoje, porque falhou no 1 mais 1 lá atrás, desdenhou, abriu mão de caminhos muito pequenos que foram dados, e hoje não consegue entender porque que patinam em algumas matérias, porque lá atrás não deu importância para a pequena lição que tinha para aquele dia. Tem um salmo que diz, uma noite anuncia a glória à noite seguinte. Significa que a seguinte depende da anterior. Você consegue aplicar isso no teu estudo, como é lógico, ao longo da tua infância? Uma etapa constrói para outra. Quando nós não entendemos o valor do caminho, a gente abre mão de lições. A gente desdenha de alguns caminhos que nos são dados, porque eles parecem que não têm tanta importância. E o que eu estou esperando na verdade é a manifestação seguinte. Ela nunca ocorre, porque essa base não foi criada, e ela não foi criada porque eu não sou menino, e eu estou julgando a lição. A Helena não julga 1 mais 1, porque a mente dela é vazia de conhecimento. Uma das coisas que nos prejudica é que a gente é cheio de conhecimento. Então quando a gente entra nesse caminho com Jesus, tudo que vem de lá a gente põe no nosso altar de julgamento, para julgar se isso é sério, isso não, isso preciso, isso não, isso é um problema sério. Nós deixamos para trás lições extremamente importantes, alicerces importantes, e por isso que hoje a nossa casa balança tanto. Por isso que quando o peso é lançado sobre mim em áreas que Deus me fez para carregar, eu não consigo fluir da forma correta, eu tenho tanta dificuldade, porque no dia do fundamento eu faltei. No dia de carregar entulho, eu falei, não, entulho não tem cara de Deus, entulho é desagradável, eu não quero mexer com isso. Eu já sei, pastor, eu sei disso aí, eu sei como funciona. Beleza, legal.
Isso nos persegue lá na frente. O vosso pecado vos há de achar. Porque os ciclos não foram respeitados. Porque o dia de hoje, a função do hoje não foi devidamente, não recebeu a devida importância. Porque eu perco a consciência do encontro diário. Eu perco a consciência da importância de cada um dos dias, de que todos eles foram escritos. O Senhor escreveu o dia de hoje para mim. Sonhou com tudo que ia acontecer no dia de hoje. Ele sabia dos conflitos, ele sabia das lições, ele sabia de tudo e disse: todos eles são importantes para hoje, porque o dia de hoje constrói base para o dia seguinte. Você não sabe o dia seguinte, eu sei. Então coma, filha. A Helena não sabe o dia de amanhã, o que ela vai precisar. Eu sei que ela precisa de alguns nutrientes. Coma, Helena. E ela come. Por que ela come? Porque ela não tem pré-conhecimento de manjares, então ela come. E por isso o corpo dela vai crescendo. Porque ela respeita todas as fases. Ela tomou leite quando precisava de leite, sem estar de olho no bife de ninguém, porque ela não tinha conhecimento. A Catarina come a papinha enquanto eu estou comendo carne, e ela não inveja porque ela não tem conhecimento. O que estraga é que nós temos conhecimento. Então quando o pastor está tentando conversar com você sobre algo básico, você está falando: eu já li Gênesis inteiro. O pastor está falando: mas eu já li tanto, eu tenho tanto conhecimento, eu tenho tanta coisa. Eu falei: essa lição aí vamos pular, pode passar ela, pode passar. O que disse para vocês o motivo pelo qual eu não aprendi violão? Eu não estava disposto. A base. O motivo pelo qual eu abandonei de colocar a mão no violão para querer tocar. Porque eu não vou tocar com as bases estruturadas, o princípio disso está errado. Então eu abro mão e falo: não quero. Porque se eu quiser, eu teria que estar disposto a voltar lá no começo. Partitura, nota, ritmo, tom. Eu falei: não quero. Graças a Deus que essa é uma área que não faz parte da minha vida e eu não precisava. O problema é quando eu quero tocar do jeito que eu tocava, sem passar pela necessidade do diário, da porção diária que o Senhor tem. E que às vezes ela é básica. Às vezes nem é por necessidade, é para o Senhor nos quebrar, é para Ele destruir o meu pré-conhecimento e me sujeitar e submeter aquilo que Ele quer liberar sobre a minha vida. Satanás ganha muito quando ele consegue me roubar desse conhecimento, dessa consciência do ciclo diário, de que hoje é importante aos olhos do Senhor. De que Adão chegava e se encontrava com Deus, às vezes ele não tinha novidade nenhuma para contar. Pensa num homem que não tinha nada de novidade para contar para Deus. As novidades que Adão tinha para contar para Deus eram coisas básicas. Quando eu digo não tinha novidade, aos nossos olhos ele não teria novidade nenhuma. Porque para nós, aquela oliveira lá atrás, ela vai ser novidade, sabe quando? Quando ela der fruto, quando ela der sombra. A gente passa por ela todos os dias. Para o Senhor, cada um dos dias, Ele olha e fala: cresceu mais uma folha, cresceu meio centímetro, ventou, ela envergou e ficou de pé. É isso que esse texto do Salmo diz. O Senhor assistia o embrião ainda sem forma. O Senhor não viu que está grávida e falou: vou embora, quando nascer eu volto. Todos os dias Ele orava o desenvolvimento, e cada um daqueles dias de desenvolvimento era importante para o dia seguinte. É assim que o Senhor olha o nosso crescimento, o nosso amadurecimento. É assim que o Senhor nos olha crescendo nele. Cada um dos dias é importante para o outro. Para alguém que não tem relação com aquilo, o dia é o dia que nascer. Imagina se todo dia você for na sua vizinha e falar para ela: Abel fazia isso comigo. Não diário, semanal. Eu acho que toda mulher faz. Olha, amor, hoje ele tem orelhinha. Ah, agora está nascendo os dedos do pé. Ela ficava num site acompanhando. Isso é Deus diariamente no ventre. Quando você ainda não tinha forma, eu assistia. Porque todos os dias eram importantes na formação para aquilo que viria no dia seguinte. É isso que o Pai faz.
E é isso que aquela criança em processo faz. Se submete ao processo diário do que tem que ser acrescentado para hoje. E que hoje pode parecer um dia normal, entre aspas. E o Senhor fala, existe um propósito para o dia de hoje. E você não deve nem desdenhar do propósito do dia de hoje. E nem trazer para hoje coisas que não fazem parte do dia de hoje. Toda a criação de Deus, ela tem a ver com isso. O caminho que o Senhor estabelece para nós é mais importante do que o destino, querido. Davi e Saul, os dois chegaram no mesmo destino. Pensa nisso. Os dois receberam coroa. Os dois receberam autoridade sobre o povo. Os dois. O que sustentou e modificou a história de um e do outro não foi a promessa cumprida, foi o caminho para chegar na promessa. Saul não passou pelos processos, Davi passou. O que vai diferenciar não tem a ver com o dia da formatura. Todo mundo vai se formar. Põe isso na tua cabeça. Todo mundo vai receber o canudo. A não ser que abandone, todos vão receber. Mas o conseguir sustentar lá na frente tem a ver com o caminho que você está trilhando, com a forma como você lida com as lições que o Senhor tem, e não com passar o tempo de chegar no dia da formatura. O Senhor fez isso com Saul para servir para a gente, falar, queridos, aprendam. Saul recebeu. Se Deus chegasse aqui hoje e falasse, você quer receber? Ele fala, quero. Ele fala, é a mesma coisa de Saul, toma. E ele deixa a história de Saul para falar, olha lá, alguém que recebeu, mas não passou pelo caminho, por todos os caminhos. Um caminho inicial, onde as suas guerras são trilhadas com você indo na fonte pegar pedrinha, até chegar ao ponto que um sacerdote te entrega uma espada. Os níveis de autoridade mudam, as suas armas mudam, os lugares onde você recebe mudam, mas são processos a serem seguidos. E se eu não valorizar o caminho, eu vi um filme uma vez, de um jogador de xadrez, um menino, eu não lembro o nome do filme, é muito bom o filme, e esse menino tinha muito talento para xadrez, e a mãe buscava um mestre, um cara muito renomado de xadrez para dar aula para esse menino, e cada vez que esse menino fazia algo correto, ele ganhava como se fosse um selinho, ou era um papel, um certificado, eu não lembro, mas era tipo uma recompensa, de você passou um nível, você conquistou um nível, e aquilo era motivador para o menino, ele conseguiu subir de nível. E chegou um tempo que esse menino estava desanimado, cansado, irritado. Então ele fazia alguma coisa que o mestre dele pedia. E ele falava, o mestre pedia alguma coisa, ele falava, se eu responder eu vou ganhar um selo daquele? Mas como assim? Depois de uma discussão entre os dois, o cara abriu a mala, começou a jogar aquilo em cima dele, vários. Quantos mais você quer? Quer? Perdeu o valor. E o menino viu que tinha tantos, e na hora caiu a ficha do menino, que aquilo era só um pedaço de papel. Era só um pedaço de papel. Não tinha valor nenhum. Porque o que o mestre estava querendo ensinar é que aquilo era só reconhecimento de um passo que foi conquistado. Era só reconhecimento público. Davi já era rei antes de ser reconhecido. Davi já era rei no dia que Jessé visitou a casa dele, que Samuel visitou a casa dele. Ali ele já era rei. Por causa dele e de problemas dele, nosso e problemas nossos, a gente pode imaginar que nós só vamos ser reis no dia que a coroa for colocada. Deus fala, não, aquilo é o dia do reconhecimento. Você já é no dia que eu falei que você era. Por isso a discussão do aborto é tão profunda e a gente precisa entender isso. Já é uma vida no dia que foi soprada no ventre. O nascimento é só a manifestação de algo que cresceu, mas a vida já está lá no dia que foi soprada. Se aquela criança tivesse capacidade e condições de desdenhar do processo, porque criança mesmo eu vou ser quando acontecer lá na frente, nenhuma criança nasceria. Porque o que faz que ela manifeste aquilo que Deus disse que ela é o processo. Não é a entrega de algo lá na frente. O Senhor criou o mundo dessa forma. Volta para Gênesis 1, querido. Deixe sua Bíblia aberta no versículo 1. O maior problema que nós temos é a gente perder a consciência de que a solução para as minhas dores é Jesus.
A solução para minhas dores é assimilar a imagem dele em mim. E ele, como primogênito que não foi corrompido, toda a minha dor, toda a sua luta, toda a sua dificuldade, ela vem de lacunas, de buracos na alma, que vieram com a queda. O que o Senhor faz? Ele pega Jesus e coloca Jesus em cima da gente. Jesus preenche todos os buracos. Nosso maior problema é não reconhecer que Jesus é a solução para as minhas dores, e não aquilo que Ele vai promover. O que Ele vai promover é uma forma de que eu manifeste essa solução para outros. Se não existisse mais ninguém no mundo, só eu, não existiria ministério, mas existiria Jesus para a minha vida. E quando Ele chegasse em mim, o mundo estava resolvido, porque eu fui resolvido. Minhas dores, querido, não vão acabar porque o ministério vai acontecer. Minhas dores não vão sumir porque o dinheiro vai aparecer na minha conta. Suas dificuldades não vão sumir ou desaparecer porque algo vai ser manifesto. Elas vão sumir e desaparecer quando nós assimilarmos Jesus como solução para a minha vida, única e suficiente. Enquanto eu ainda depender do cumprimento de alguma coisa para me sentir pleno, Ele diz: você está andando no caminho e não está reconhecendo Jesus. Você está andando no caminho e esperando o pão lá na mesa. E por isso Jesus tem que virar todo dia para a gente e falar: por que estás tristes? Por que você está triste se eu estou andando do teu lado? Por que você está triste se tudo que você está vivendo no dia de hoje, eu planejei para o seu dia de hoje? De onde vem sua tristeza? Vem da tua insatisfação, vem da tua ansiedade, vem da tua necessidade de alimentar o seu velho homem e não ser revestido e renovado pelo novo que eu tenho para propor para você. Isso não vai ter solução, nunca. Por mais que a gente manifeste Deus, por mais que a gente cumpra coisas, a gente nunca vai estar pleno, feliz e satisfeito, porque Ele não está sendo suficiente. Porque a satisfação está enquanto Ele senta na mesa e parte o pão. A satisfação está enquanto Ele está manifestando. Quando a coroa é colocada na minha cabeça, e depois de meia hora eu estou olhando para aquilo e falando: é só um pedaço de ferro, não me fez feliz. Ele disse: sim, porque a única coisa que pode devolver para você a alegria do Éden é a presença dele de novo. Não é nada do que Ele pode fazer, nada. Isso é Paulo. Eu aprendi a estar feliz em toda circunstância, porque eu aprendi como colocá-lo no meu dia, nas minhas lacunas, e não esperar que algo vá acontecer. E não quer dizer que Ele não vai fazer, não quer dizer que Ele vai, porque o mundo precisa. Vai porque Ele é justo com o que você semeou. Ele é justo com o que seus pais semearam. Ele é justo e por isso Ele vai fazer. Mas isso não gera alegria. A última viagem que a gente fez, ela foi triste para mim. Eu não aproveitei nada. Hoje eu entendo porque eu estou conseguindo administrar algumas coisas e voltar e fazer relação. Ansiedade. A preocupação, ou seja, eu recebi algo que eu queria, eu não consegui desfrutar. Por não conseguir me ater ao dia de hoje. Isso rouba a confiança. Isso rouba a nossa fé de que o Senhor está cuidando do dia de hoje. Eu trago as coisas e eu não encontro soluções, eu não encontro a roupa, e quando Jesus chega eu me escondo ainda. Porque Ele só me deu provisão e capacidade para o dia de hoje. O maná é para hoje. É hoje só. Tudo que o Senhor vai construir na nossa vida acontece de forma estruturada. Vamos ler Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mundo natural e mundo espiritual. Agora Ele começa a narrar a construção do mundo natural. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E vi Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. Chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite. Foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja separação, expansão no meio das águas, separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas e águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. Chamou a expansão de céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca, e assim foi.
Chamou Deus a porção seca, terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. Viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. Viu Deus que era bom. Foi a tarde, amanhã o dia terceiro. E assim vai. Duas coisas extremamente importantes para a gente perceber nisso. Primeiro, Deus poderia fazer assim: faça-se o mundo, e as coisas aparecerem. Deus não faz. Não faz porque Ele respeita o nosso tempo, o nosso processo para conseguir fazer algumas coisas. Segundo, Deus constrói as coisas de forma estruturada. Por que Deus não fez plantas no começo? Porque não tinha luz, a planta precisa de luz. Ele cria ciclos, noite e dia. Depois de ciclos de noite e dia, Ele separa água de terra. Depois de separar os dois, Ele fala: terra, produza plantas. Por que só depois Ele cria animais? Porque se Ele cria animais antes da planta, o animal não tem o que comer. Você entende que Deus trabalha de forma lógica na construção das coisas? O problema é que na minha e na tua vida a terra ainda está sem forma e vazia, e você está esperando o homem andando sobre ela. Ele fala: você vai morrer, não tem luz, não tem o que comer, você vai morrer afogado. Mas nós vivemos na expectativa de que o homem se manifeste. Ele diz: eu queria, mas a terra continua sem forma e vazia. Eu queria que o homem já estivesse andando sobre a terra. Eu queria, querido, te ver já governando sobre as coisas. Mas eu ainda não fiz separação entre terra e águas, porque você não vive o tempo da separação de terra e água. Você não vive aquele dia. Não se permite aquele dia acontecer na tua vida, porque você olha e fala: é besteira, eu já tive a visão da terra pronta. Para quem já viu a terra prometida e ela mana leite e mel, fica andando em deserto e perder tempo. O que é que eu tenho que pagar para entrar logo naquele lugar? Qual é o tamanho da oferta, Senhor? Qual o tamanho do jejum para entrar naquele lugar? Ele fala: não existe. Existe o viver o dia de hoje, porque ele tem importância sobre a tua vida. Porque você não sabe porque o dia de hoje é importante. Você não sabe que separar água de terra é importante. Então você sonha com aquilo que eu já apontei para você lá na frente. Todos os dias são necessários para que o seguinte possa se manifestar em cima daquele. O governo que o Senhor tem para te entregar, e o nível de governo, passa pela tua capacidade de se submeter. Porque o Senhor fala: se você não fizer isso agora, e não pagar o preço de submissão agora, e isso não for gerado em você, lá na frente Satanás tem legalidade para te encher de rebelde. É por isso, meu filho, que eu preciso te abraçar agora. Eu preciso que você seja humilhado agora, que pessoas te ofendam, meu filho, porque senão lá na frente, o nível de ofensa que você vai enfrentar, vai te derrubar. Então, viva o dia de hoje, que é um dia de ser ofendido, e não se preocupe que no fim do dia, na viração do dia, eu te encontro para te consolar. Mas viva o dia da ofensa. Não pule o dia da ofensa. Não pule o dia de obedecer aos teus pais, meu filho, desde muito cedo, porque lá na frente você vai ter filhos. Não pule, meu filho, o dia de se submeter a algumas coisas, porque lá na frente tem coisas para crescer e para nascer. Deixa a água ser separada da terra, porque tem planta para nascer e você sequer sabe disso. Porque quando você olha na frente e você viu que você estava feliz, você não sabia que estava feliz porque você tinha acabado de almoçar. Então você não sabe que lá naquele dia da promessa tinha comida, porque você não, na visão não tinha comida. Então você não sabe que aquilo precisa, mas eu sei que precisa separar a terra, porque planta precisa nascer. Você não sabe o tamanho das ofensas que vai enfrentar lá na frente. Eu sei, por isso eu estou permitindo que você seja ofendido agora. Se você não se submeter ao dia de hoje, ao que cabe ao dia de hoje, você não vai sustentar lá na frente, como Saul. É necessário cada uma das etapas. A outra coisa é que não é necessário simplesmente porque tem que passar, eu tenho que passar, não. Sim, o dia que você estiver pronto, se é que esse dia vai, estatura do varão perfeito, o dia que nós chegarmos nesse lugar, o dia que o ministério acontecer, o dia que a coroa for colocada, e você entrar em Jerusalém, oferecendo sacrifícios, naquele dia Deus vai olhar e vai falar assim: isso é muito bom. Mas no dia de hoje, Ele chega no final do dia e fala assim: isso é bom.
Isso não é só um processo desperdiçado para eu poder fazer o homem. É bom quando eu separo a água da terra. Cada um dos dias o Senhor vira e fala: isso é bom. Esse dia em que você venceu a ofensa é bom. Para nós, bom é o dia da entrega das chaves da casa. Para Deus, não. Para Deus, quando a gente termina o alicerce ali, aos olhos de Deus, Ele fala: é bom. É bom porque isso que você conquistou ninguém mais retira. É bom porque essa parte que foi gerada ninguém mais tira. É bom porque o homem hoje pode destruir todas as árvores. A gente pode passar aqui e arrancar tudo, deixar só na terra. Destruímos o terceiro dia da criação, acabamos com as plantas. Deus fala assim: mas o segundo dia era bom, e no segundo dia a terra foi produzida. Planta de novo que ela nasce de novo. Ninguém tira da gente aquilo que foi gerado no dia de hoje, que foi concluído. Isso é Davi. Davi viveu os processos. Então ele chegou no lugar de governo e corrompeu tudo, não corrompeu? Deus olhou e falou: isso é mal. Aquele estágio foi destruído. Davi volta, mas quando ele volta, o dia anterior, que foi um dia que ele viveu, o caminho que Davi viveu, em que no caminho de Davi Jesus era quem importava, faz com que Davi tenha para onde voltar. Então ele peca e volta e fala assim: pode levar aquilo, eu já destruí, leva tudo, mas essa base que eu construí aqui, que é a tua presença em mim, essa aqui está solidificada, estabelecida, vamos começar de novo. Saul não tem para onde voltar. Ele não construiu bases, ele recebeu a casa pronta. É isso aqui, nós não recebemos esse lugar pronto. Nós conseguimos fazer e desfazer, e virar e desvirar esse negócio de ponta cabeça, porque nós construímos as bases para tudo que nós vivemos aqui dentro. Nós sabemos onde passa cada cano nessa casa. Nós sabemos como isso aqui é seguro, esse telhado, esses fios, nós sabemos onde vai o fio, nós sabemos tudo aqui. Ainda que esse teto caia, amanhã a gente consegue estabelecer, porque o passo anterior foi respeitado, foi construído, está na nossa mão e no nosso governo. A gente não recebeu esse lugar pronto. Se a gente recebe isso aqui pronto, isso aqui cai, a gente não sabe onde voltar para reconstruir. A gente vai falar: me dá outro, porque aquele já foi. Deus fala: não é assim. Todos os dias são bons. O dia da afronta é bom. O dia da obediência sem saber porquê é bom. Viu Deus que era bom, porque um passo foi atingido. Porque algo foi construído e estabelecido dentro de você para aquele alvo e objetivo que eu já te revelei. O dia que você não tem dinheiro para pagar todas as contas do mês, Deus fala: é bom, porque nesse dia algo vai ser gerado em você. O dia da frustração é um dia bom. Vocês conseguem entender? Não se trata só de ser necessário, é bom. Deus não se alegra apenas com a casa pronta. Deus se alegra no dia que Ele faz o alicerce. Ele se alegra no dia que Ele tira o entulho e vê e fala: é bom. Não está pronto ainda, mas é bom. Deus tem prazer nessas pequenas coisas que a gente vai gerando. A Helena está sendo projetada para algo que eu não sei o que é lá na frente, mas para mim o dia da formatura lá atrás foi bom. Mas ainda não constrói nada, mas é bom, porque eu vejo que uma fase já foi construída, foi estabelecida e ninguém arranca isso dela. E quando ela conseguir fazer uma outra coisa, é bom o dia de hoje. Porque como pai eu não estou preocupado com o dia da manifestação, eu estou preocupado com o caminho e o projeto. Até porque eu sei que o dia que ela sair de casa com o marido, eu vou perder um pouco da intimidade que eu tinha e do tempo, mas faz parte. E com Deus é a mesma coisa. Deus sabe que vai chegar um dia que você não vai ter todo o tempo que tem para se relacionar com Ele. Ele vai falar: pô, era tão bom aquele começo, mas é necessário, meu filho, que você gaste tempo com eles. Mas Ele está olhando e falando: mas hoje eu tenho mais desfrute, mais tempo com você do que nós vamos ter lá na frente. Por isso que para Deus o caminho é mais importante do que o final. Esse tempo para Deus, o dia de hoje para Deus é preciosíssimo. Ele planejou o dia de hoje. Nós é que estamos olhando às vezes lá para frente. Eu estava falando com a Cássia e com o Celso essa semana, falando: se a gente entendesse, a gente consegue perceber isso na nossa vida pessoal, mas se a gente percebesse a importância disso, e eu dei o exemplo de viagem. Falei: quando a gente vai viajar, não é gostoso a viagem só.
2 meses antes, você começa a entrar na internet, pesquisar coisas que você vai fazer, o que você quer ver. Eu lembro que a gente pegava, eu com as meninas e com a Bel, e ficava vendo vídeo no YouTube. A gente quer ir nesse lugar, e vai chegando perto, você vai pegar as malas, e tudo faz parte do prazer do caminho. E pegar o carro, tudo é o caminho, não é só o que acontece lá. Você quer desfrutar Jesus, querido? Então você tem que entender o que ele é caminho. Ele é um caminho que te revela a verdade, que te gera vida. Isso é o que ele é. O destino é consequência. A acerola naquela árvore é consequência, não é processo. A preocupação daquela árvore todos os dias, se é que ela tem, não é gerar fruto, é buscar um nutriente para o dia de hoje. O fruto vai sair. É lógico que vai sair, está na natureza dela. E se os frutos não estão saindo, eu tenho que me preocupar com a minha natureza e com o nutriente, e não com o fruto. Às vezes o fruto ruim já está saindo, e você está vendo que está saindo. Por que ele está saindo? Você está lutando contra ele, tem a ver com nutriente, tem a ver com processo, tudo tem a ver com processo. Deus criou tudo através de processos. Quem aqui não queria pagar um preço, ou não pagar um preço, e o Senhor vir resolver tudo? Quem aqui não fez oração, que eu já fiz um monte de vezes antes, na minha meninice, Deus: Senhor, eu gosto tanto do Senhor, eu quero tanto, o Senhor conhece meu coração, por que o Senhor não me muda? Muda, Senhor, eu quero muito ser mudado, muda, e ele parece que está falando com a parede. Ele fala: não, meu filho, eu te mudo no processo. Eu te mudo quando você obedece o mandamento que recebeu, quando você nega aquela natureza que se manifestou hoje de manhã. É assim que eu te mudo, é assim que eu construo. É processo, porque sem processo você não tem autoridade alguma. É Saul. Os outros podem te dar uma espada na mão, você está morrendo de medo dos outros tomarem teu lugar o tempo todo, você não passou por processo. Natureza de rei não foi gerada, você recebeu uma coroa. O Senhor está dizendo: querido, coroa você ganha e perde toda hora. A natureza de rei nunca é tirada de você. Isso é genealogia. Abraão, eu sei que você está querendo um filho, Abraão, eu sei que você é louco num menino, Abraão. O que eu tenho para gerar em você nunca vai ser arrancado. O que eu tenho para gerar em você, seus filhos podem perder, negar, entrar em prostituição, podem se envolver com macumbaria. O que eu tenho para gerar em você sempre vai ter um remanescente, porque essa filiação que eu tenho para te dar nunca vai ser arrancada. A coroa pode ser tirada, a tua natureza nunca sai. Isso é paternidade. Não é o lugar, é natureza. Pode te arrancar de um lugar para o outro, te mandar daqui para lá. Onde você chegar, onde você colocar a sola do teu pé, o governo é estabelecido. Porque o processo te deu algo que não pode ser arrancado. Então a pergunta de Deus é: você quer o caminho ou você quer a espada? Você quer a coroa ou você quer o Cristo? O caminho. Porque se você escolher o caminho, você vai desfrutar de todos os dias do caminho. E nos dias de choro, você vai na viração do dia e vai chorar, e no outro dia de manhã você vai rir. Mas é escolher pelo caminho, não pela coroa. Senão nós vamos viver ansiosos, cansados, frustrados, porque estamos depositando a nossa esperança num reino e não num rei. Estamos tão acostumados a esperar que venha o reino. Ele fala assim: mas o rei já veio, e ele é a solução para o mundo. Não existe reino sem rei. Fica de pé, querido. Maturidade não é um presente, é um processo. A maturidade que nós precisamos aqui, ela não é fruto de um presente de Deus, de um processo. Talvez a gente precise nessa manhã confessar para Jesus que a gente não tem andado com Ele, que Ele não tem sido o foco. Jesus não tem sido o foco. Jesus passou a ser um caminho para a minha vontade. Não é nem Jesus passou a ser. Nós sistematizamos coisas, estamos esperando o dia de cumprimento de uma palavra, e Jesus vai ficando de lado. Jesus está andando do lado, tentando conversar com a gente. Não, peraí. E a gente não encontra saciedade nunca. Não encontra alegria. Não consegue ter paz.
porque não submete aos processos de Deus, porque não valoriza o dia de hoje, porque de verdade nosso coração não está buscando entregar o caminho a Jesus. Nosso coração está esperando o dia que algo vai acontecer. E aí quando a coisa aperta, a gente respira fundo e fala: tem que aguentar só mais um pouco, aguentar só mais um pouco, aguentar só mais um pouco. Jesus fala: vamos ficar rodando no deserto até o último morrer. Vai ficar andando, vai ficar circulando. O altar está aberto, querido, para a gente se confessar a Deus, para a gente pedir perdão para o Senhor por não valorizar o dia que Ele tem para nós, por confessar ao Senhor que a gente pode ter começado a caminhada muito menino, muito entregando a vida toda a Ele, mas de repente os nossos olhos viram um fruto, e a gente abandonou até a hora de se encontrar com Deus, focado nesse fruto, com os olhos vidrados nesse fruto. Esse fruto vai resolver os meus problemas, esse fruto vai resolver os meus problemas, esse fruto vai acabar com a minha ansiedade, esse fruto vai me trazer alegria. E ele não pode trazer alegria, só Jesus pode me trazer alegria. É só um encontro diário com Deus pode saciar aquele medo, aquela ansiedade, aquela dor. É só a viração do dia que resolve isso. Seu dia pode estar destruído, suas 24 horas que eram para conter todas as coisas, pode estar virada de perna para o ar, porque na busca para resolver os problemas financeiros, eu abri mais trabalho, e eu abri mais trabalho que me deu mais cansaço, e esse cansaço não tem resposta em Deus, e é nisso que a vida vira uma bola, e eu não tenho solução para isso, porque eu tirei os olhos do encontro com Jesus como sendo algo que me faz crescer, algo que me gera plenitude, e coloquei os meus olhos em algo que eu acho que Ele vai me dar. E quando isso não chega, Jesus tem que vir do meu lado e falar: por que estás tristes? Olha a tua volta e me diz: por que estás triste se eu estou andando aqui do lado? De onde vem essa tristeza, filho? Tudo que eu já fiz. Olha para trás, olha para os seus últimos 5, 6, 3, 4 anos. Relembra de onde você saiu, relembra todo o trajeto. Deuteronômio 8. E vocês vão se lembrar do caminho que passaram, de como o Senhor não deixou faltar nada. Vocês vão se lembrar daqueles dias que vocês olhavam e falavam: Deus, como que eu tenho tudo isso? Como que o Senhor é misericordioso com a minha vida? Eu não tinha condições disso, eu não tinha condição desse trabalho. Deus fala: você não lembra de tudo aquilo? Por que você está triste? Da onde vem? Quem abriu esse buraco? Quem foi que disse para você que você está nu, meu filho? Quem foi que disse para você que você precisa trocar de carro, senão não vai estar feliz? Quem foi que te disse que enquanto aquilo não acontecer, você não vai ser feliz? Não fui eu. E Ele diz: você tocou no fruto, né? Você buscou conhecimento e solução fora de mim. Você ficou olhando o tamanho do buraco, né, meu filho? Já entendi, é por isso que você acha que está nu. É por isso que você já não tem mais tempo, é por isso que você já não tem mais liberdade, é por isso que você já não se sente mais autorizado, é por isso que você não consegue mais entrar naqueles lugares profundos comigo, né, meu filho? Porque disseram para você que você está nu, mostraram para você que 1 mais 1 é 2, então você não vai conseguir pagar suas contas, né, meu filho? E você deu ouvidos para esse fruto, né? E aí você saiu correndo, e por isso que você se sente nu e não está mais aqui na hora que era para estar. Porque faltava 5 minutos para a gente se encontrar, e você entrou no Facebook, e aí viu uma coisa que já te deixou triste, já te deprimiu, e aí você começou a caçar, quando viu, você passou 1 hora navegando naquilo, e não estava lá na hora da gente conversar. Mostraram para você que você estava nu, né, meu filho? Quem foi que te disse, filho? Fala com o Senhor, clama a Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós possamos depositar nele toda a nossa confiança, toda a expectativa de alegria. Deus deu o que tinha de mais precioso para nós, a plenitude Ele entregou a nós. Não existe governo que possa resolver a nossa vida como o governo de Jesus dentro de nós. Nenhum ministério vai resolver a tua vida, nenhum trabalho vai resolver as tuas dores, nenhum dinheiro vai resolver as tuas lacunas, porque a única solução que existe para os buracos que Satanás abriu dentro de mim depois da queda é Jesus. Ele é a única esperança, Ele é a única salvação, Ele é o único remédio.
Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, Pai. Por desdenhar, Pai amado, de Cristo, Senhor. Por subjugar Jesus, Pai, a segundo plano. Por colocar Ele, por colocar tanta coisa desnecessária, Senhor, no lugar de Jesus. Por substituir a alegria de Jesus por qualquer outra alegria temporária e momentânea, por qualquer anestésico que Satanás pode me apresentar, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entregar, Pai amado, nossa vida diante do Senhor de forma plena, Pai. A nos submeter aos processos, Senhor. A entender que é bom, Pai. Todos os dias, Pai, são bons. O dia de hoje é bom. A dor de hoje é boa. A frustração de hoje é boa, Senhor. Todo dia que o Senhor constrói a minha vida é um dia bom, Pai. Até o dia que o Senhor possa olhar do alto e falar, é muito bom. Porque o varão perfeito está andando sobre a terra. E isso é muito bom. Mas o processo também é bom. Cada etapa dele é bom e tem que ser comemorada, Senhor. O dia que o Senhor me liberta de um vício é bom, Pai amado. O dia que eu consigo estabelecer o governo dentro da minha casa, com marido e esposa, é bom. O dia que eu consigo disciplinar os meus filhos é bom. O dia que o Senhor manda provisão, recurso financeiro também é bom. E dentro do dia, Pai, nenhum período é melhor, é mais bom do que a viração do dia, Pai. Do que o período onde o Senhor se encontra comigo para me preparar para o próximo período de trevas, para o próximo período de processo, Pai, em que as transformações acontecem no escuro, mas quando o sol vem, toda a terra pode contemplar o que foi mudado e transformado. Guia-nos, Espírito Santo, guia-nos, Espírito Santo, nos ajuda, Senhor. Não retire de nós a Tua presença, Espírito Santo. Não retire de nós a Tua presença, Espírito Santo. Se alguns de nós precisam voltar para o nível anterior, para o dia anterior, Senhor, para arrumar lacunas que não foram arrumadas, que assim seja, Pai. Se a gente precisa destruir algumas paredes para voltar a arrumar alicerce, Pai, que seja. Se a gente precisa arrancar tudo, Pai amado, para tirar entulho que não foi tirado, que assim seja, Pai. Mas que essa casa seja estabelecida, Pai amado, na rocha, Senhor. Que essa casa tenha alicerces fortes, Pai, para resistir, para suportar tudo ao que ela foi projetada pelo Senhor, Pai. Nós não queremos a casa de Saul, Senhor, que vem e é varrida sobre a terra depois, Pai, deixando apenas história, Pai. Nós queremos uma casa estabelecida e alicerçada por gerações, como é a casa de Abraão, Pai, como é a natureza que Cristo planejou para nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que a nossa alegria esteja em Jesus, que o motivo de alegria, que a fonte dessa alegria não seja o que está acontecendo em volta, mas seja o Cristo, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor. Nós te confessamos, Pai amado, como um remédio para as nossas vidas, como nosso amigo, Jesus. E nós não queremos desprezar o Teu sacrifício para estar aqui com a gente. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai. Que o Senhor nos despeça em segurança, em graça, Pai amado. Que essa semana seja debaixo da Tua presença, Pai. Que sejam 7 dias, 7 períodos, Senhor, da Tua presença. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor.